contas, a quarta temporada de Outer Banks chegou na Netflix, então vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. E é claro que eu vou começar pelo JJ, que foi o grande protagonista dessa temporada, e isso não necessariamente quer dizer algo bom, gente. Isso porque, né, eles pegam ali todo aquele dinheiro de Eldorado, decidem comprar uma propriedade, e o JJ começa a ter uma série de atitudes inconsequentes. Ele gasta uma grande quantidade para comprar a propriedade, mesmo sem a concordância dos amigos, e depois ele gasta o resto do ouro como se não bastasse. E aí eles ficam zerados e isso traz uma série de problemas que basicamente é o que desenrola aí toda essa quarta temporada. Após isso eles ainda perdem a propriedade e aí que o JJ fica revoltado de vez, gente. Ele começa ali a vandalizar, a quebrar várias coisas, a fugir da polícia. Então ele tem uma série de atitudes que não são nada bacanas e age ali como se as atitudes dele não fossem ter consequências. Só que isso afeta ele e também afeta todos os amigos, já que eles estão com ele e estão ali ao lado dele. Fora esse ponto, a gente ainda tem a questão da paternidade do JJ, que foi uma grande revelação nessa temporada. Ele conseguiu a proeza de ter um pai pior do que o pai que ele já tinha, porque o primeiro pai já era horrível, mas o segundo, o Growth, é pior ainda. E é exatamente isso que acontece. Ele descobre que é filho dele, mas isso só traz decepção para ele. Afinal de contas, ele descobre da morte da mãe, o pai é horrível, o pai tenta matar ele e o pai consegue matar ele. Então sim, a gente tem a grande perda do JJ nessa temporada. Na minha visão, era melhor que a série tivesse terminado lá na terceira temporada. Eu já disse isso antes, eu sei que os fãs ficam revoltados porque querem ver mais da série, mas lá eles finalmente tinham conseguido solucionar todos os casos ali, os mistérios dos tesouros que rolou ali nas 3 primeiras temporadas, além de que os casais estavam bem, então tudo estava ali bem fechadinho, eles iam terminar bem, com ouro, felizes, amigos, todo mundo junto, mas não foi isso que aconteceu. E aqui na quarta temporada, infelizmente, a gente tem a perda do JJ, então a gente não vai ter mais esse final feliz com todos os amigos, e eu acho realmente que foi uma grande perda. Eu não vou adentrar aqui em questão dos bastidores, do ator e por que teve que ter essa morte, mas o que importa é que ele saiu, o JJ morreu e nós não vamos conseguir ver esse grupo de amigos. Eu acho realmente que foi uma grande perda, ainda mais com a notícia de que a série vai se encerrar na quinta temporada. Então deixa aquela sensação ruim de que poderia ter terminado de uma forma diferente. Além disso, para quem é super fã do casal JJ e Kiara e esperavam ver o casal super juntos aqui nessa temporada, afinal de contas a gente teve um beijo do casal e tinha uma expectativa para esse casal juntos, gente, não rolou basicamente nada. E eles passaram essa temporada assim como passaram basicamente todas as outras. Na verdade, até o Pope e a Cleo estão mais sintonizados, estão mais juntos aqui nessa temporada do que a própria Kiara e o JJ. Mas nenhum desses casais chega aos pés aí de Sarah e John B, que vivem agarrados o tempo todo. A gente tem que convir que a Cleo e o Pope, em alguns momentozinhos só a gente vê eles juntos, meio sem sal ali, né? Enquanto que Sarah e John B, gente, estão o tempo todo ali no love. E essa foi a outra novidade que aconteceu nessa temporada, a gravidez da Sarah. E eu não vou mentir pra vocês que eu já tinha pensado sobre isso. Afinal de contas, ela e o John B ficam juntos em toda oportunidade que eles têm. E a gente sabe que eles não conseguem nem sequer tomar banho. Afinal de contas, ou eles estão fugindo, ou estão atrás de ouro, ou então eles estão em uma ilha deserta. Então, claramente que eles não conseguiriam se proteger da maneira adequada. E isso resulta aí na gravidez da Sarah. Se a gente for analisar essa gravidez, tem um aspecto realista, afinal de contas as nossas ações têm consequência e se você tem ali relação desprotegida, isso pode acontecer e foi o que aconteceu com eles. E eles são super jovens, têm menos de 20 anos, então é um casal super jovem que não se cuidou direito e aconteceu aí uma gravidez inesperada para eles. Mas também tem aí uma crítica em relação à romantização dessa gravidez. Afinal de contas, o próprio John B já vinha falando com a Sarah sobre formarem uma família, mesmo eles sendo tão novos. Isso chega até a assustar ela. Ela fala, não, calma aí, a gente tem muito tempo para isso. E a gente sabe aí que tem aí uma certa romantização, sim, dos dois apaixonados, construindo uma família e ficando juntos para sempre. No final das contas, acaba que nessa série a gente tem que escolher se a gente vai analisar ela como adolescentes ou como adultos. Porque se você analisa com uma mente adolescente, você vai pensar que lindo um casal que se ama, jovem, que vão ter uma família e vão ficar juntos para sempre. Mas se você analisar como adulto, você vai pensar nas responsabilidades de ter um filho, que os dois não têm casa, não têm emprego, vivem ali de forma inconsequente atrás de ouro. Então, a gente já pensa lá na frente nas responsabilidades.
E isso não acontece somente nesse ponto. Se a gente analisa como uma mente adolescente, a gente critica os pais deles, os pais da Kiara por não deixarem ela ficar com o JJ, os pais de uma maneira geral por impedirem eles de viajarem, de caçar o ouro, de resolver seus problemas. Mas se você analisa como uma mente de adulto, a gente super entende os pais de ficarem tão preocupados com eles, de querer que eles não corram risco, de se preocupar da Kiara ficar com o JJ, já que ele tem uma série de atitudes irresponsáveis. Então, no final das contas, a gente tem que decidir como vai analisar essa série, e o melhor é você analisar com olhos teen, digamos assim, porque senão a gente começa a criticar muita coisa nessa trama. Afinal de contas, a gente tem um grupo de adolescentes correndo atrás de tesouro em cada uma das temporadas, fugindo da polícia, fugindo de bandido, fugindo dos pais, vivendo em ilhas, então tem muita coisa surreal e eles praticamente nunca sofrem consequências. Essa é a primeira vez que a gente vê eles na própria pele sofrendo consequências sérias, como a questão da gravidez, a própria questão da morte do JJ, então dessa vez aconteceram coisas sérias aí, enquanto que nas outras eles sempre se esquivavam. Mas bora falar aí do final da série, gente, para quem ficou um pouquinho perdido, basicamente, né, eles usam o ouro que eles tinham conseguido em Eldorado e perdem todo esse ouro, então eles precisam de dinheiro para pagar o imposto da propriedade e mais tarde eles vêm até perder a propriedade em si, então eles precisam de mais dinheiro ainda para resolver essa situação toda. E eles são chamados para resolver mais um caso de tesouro e no final das contas eles descobrem que tudo isso leva ali a uma coroa e que quem está por trás de tudo isso é o Croft. E ele é o pai biológico do JJ. Então eles querem achar essa coroa porque eles precisam do dinheiro, mas também porque eles querem impedir o Croft, já que ele armou para o JJ ser incriminado por crimes que ele cometeu. Então eles precisam aí capturar ele e é por isso que eles viajam lá para o Marrocos, onde o JJ realmente acha a coroa, mas ele abre mão dela quando o Croft o ameaça para poder salvar a Kiara. Ainda assim, o Croft o mata. Sim, ele mata o JJ mesmo sabendo que é filho dele, ou seja, é a frieza em pessoa. E no final a gente tem os Pogos ali super chateados, meio que fazendo uma homenagem, um funeral pro JJ, uma homenagem como ele era um excelente amigo, e também decidindo que eles vão querer vingança. Então, basicamente agora eles vão tentar ir atrás novamente dessa coroa, ir atrás do Croft para se vingar e também porque eles precisam desse dinheiro. Então tem tudo isso para eles resolverem e sem contar que a gente também tem mercenários que estão atrás aí dessa coroa. Então tem coisas aí para acontecer nessa quinta temporada. Deixem para mim nos comentários se vocês gostaram ou não dessa temporada. Vocês esperavam essa questão da Sarah estar grávida? Vocês acham aí como que vai ser essa questão? Como a gente vai para uma última temporada, provavelmente eles vão fazer o possível ali para que a gente tenha um final feliz, apesar de, como eu disse, fica aquele impacto do JJ ter partido. Eles poderiam tentar ressuscitá-lo? Acredito que não. Eles já fizeram isso diversas vezes, o próprio Big John, o Cameron, todo mundo aí meio que ressuscitou, mas eu acho que no caso do JJ, até pela questão do próprio ator, eu acredito que não vai acontecer e vai ficar um vazio, afinal de contas os Pogos nunca mais vão ser os mesmos sem ele. Então eu acho que foi meio impactante aí essa morte dele, foi algo que eu não curti tanto porque eu preferia ver a série terminando com todos eles juntos realmente, e eu acho que isso vai impactar. Mas ao mesmo tempo a gente tá chegando aí na reta final. O que vocês acham que vai acontecer? Ficaram chateados com a morte do DJ? O que vocês acharam de tudo isso? Então é isso, galera. Tchauzinho!